Coraline, O Estranho Mundo de Jack e A Fuga das Galinhas são filmes de grande sucesso do stop motion. Mas você já se perguntou como é que essa arte surgiu no cinema? Pois continua aqui que hoje eu vou te contar sobre os primórdios de stop motion e nomes que marcaram essa fase inicial. Viagem à Lua pode ser um dos filmes que te vem à memória quando eu falo de stop motion no início do cinema. Afinal, esse foi um dos filmes mais importantes dessa era e considerados um dos primeiros a utilizarem as técnicas de stop motion e efeitos especiais. O curta, feito por Georges Méliès, fala sobre a história de 5 astrônomos que fazem uma viagem até a Lua. Lá eles são capturados por alienígenas, mas conseguem se salvar e voltam à Terra como heróis. Esse filme francês foi produzido lá em 1902 e inovou o cinema com técnicas de efeitos especiais. Mas deixa eu te contar um segredo, não foi Georges Méliès que criou o stop motion, pois 4 anos antes o cineasta James Stuart Blackton produziu o que é considerado o primeiro curta de stop motion da história do cinema. Humpty Dumpty Circus seria um curta produzido em 1898, que utilizava a técnica de stop motion em bonecos. Só que infelizmente esse curta acabou sendo perdido com o tempo, o que é uma grande pena. James Stuart Blackton foi um produtor e diretor de cinema britânico-americano da era do cinema mudo. Em 1896, quando Thomas Edison inventou a câmera de filmagem, James Stuart, que era um jornalista naquela época, foi convocado para entrevistar o Thomas Edison. E James ficou tão encantado com aquele aparelho que acabou comprando um de Thomas Edison. E a partir daí ele iniciou sua própria companhia de cinema, a Vitagraph Studios. Embarcando na criação de filmes, James explorou técnicas de animação e stop motion em seus primeiros filmes. Além de seus filmes perdidos, James Stuart também deu vida aos primeiros filmes de animação da história do cinema, sendo eles O Desenho Encantado de 1900 e Humorous Faces of Funny Faces de 1906, criados a partir de seus próprios desenhos, que mudavam de expressões e se movimentavam a partir de técnicas de stop motion. Um pouquinho dos pioneiros do stop motion, vamos então falar sobre um dos nomes que mais causaram estranheza por sua forma peculiar de criar os filmes stop motion. Para vocês terem a noção do que vem por aí, esse mestre do cinema era chamado O Treinador de Insetos. Władysław Starewicz foi um animador russo-polonês conhecido como o autor do primeiro filme de animação de marionetes. Apaixonado por insetos desde a infância, Władysław costumava desenhar em seus cadernos até um dia perceber que era possível causar a impressão de movimento ao passar as páginas mais rapidamente. Em 1910, Starewicz foi nomeado diretor do Museu de História Natural na Lituânia. Lá ele fez 4 curtas documentários para o museu. E no seu 5º filme ele decidiu filmar a briga entre 2 insetos. Só que isso acabou não dando muito certo porque os insetos eram noturnos e a luz necessária para a filmagem acabava fazendo com que os insetos parassem de brigar. Então, a partir daí, ele teve a brilhante ideia de arrancar as patas dos besouros e substituí-la por arames, para que assim fosse possível firmá-los no chão e movimentá-los da forma que ele realmente queria. Então, em 1911, Starewicz mudou-se para Moscou e começou a trabalhar com a companhia cinematográfica de Alexander Kenzhokov. Lá ele fez 2 dúzias de filmes e a maioria deles sendo animações stop motion com fantoches. A Vingança do Cinegrafista, lançado em 1912, contava a história de um casal de besouros onde um traía o outro. O senhor besouro trai a sua linda esposa como uma libélula dançarina, sem saber que o ex-namorado dela está observando tudo e filmando toda a traição. E enquanto o senhor besouro tá lá traindo a mulher, ela também não se fica por baixo e o trai também. Ambos acabam se perdoando e vão ao cinema assistir o filme. Só que ninguém esperava que o filme fosse exatamente a traição do senhor besouro com a dançarina. Justamente os momentos que o cinegrafista tinha capturado do senhor besouro traindo a sua esposa. Ou seja, a vingança do cinegrafista
lista, tá aí, né? Então é impressionante que desde o início, desde o seu primeiro filme, o Starevix demonstra sua capacidade de criação, não só da narrativa, como também da confecção de cenários, dos personagens e de suas movimentações tão complexas e detalhadas que parecem ser tão modernas para a época. Como é exemplo dessa cena do final do filme que os insetos estão no cinema assistindo um filme também. E realmente é tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem produzido. Em 1919, o Starevix se mudou de Moscou com sua família para a Itália e depois para a França, que foi lá onde ele alcançou o seu sucesso. E um fato curioso é que o Starevix mudou o nome dele de Władysław Starevix para Ladislau Starevix, para que assim fosse mais fácil a pronúncia dos franceses com o nome dele. Devido ao compilado de filmes com marionetes e insetos, esse cineasta ficou conhecido como o treinador de insetos, porque as pessoas realmente acreditavam que ele treinava os insetos para que atuassem no seu filme. O que é um pensamento bem condizente com a época, então não vou nem julgar. Mas ainda que seu foco fosse stop motion, o Starevix também produzia filmes live action, como exemplo o filme A Noite Antes do Natal, de 1912. Já os filmes A Voz do Rouxinol, de 1926, O Relógio Mágico, de 1928, e O Mascote, de 1933, foram uma mistura de live action com animação stop motion, e que inclusive tiveram a participação de sua filha mais nova. Além de dirigir seus próprios filmes, o Starevix também escrevia e animava os personagens, contando com a ajuda de sua família quando necessário, como exemplo do filme Velho Leão, de 1932, onde sua esposa ajudou a confeccionar e animar os personagens na filmagem. Le lion, terreur des forêts, chargé d'ans et pleurant son antique prouesse, le loup, un coup de dent. Já em 1933, Ladislau e sua filha mais velha, Irene, produziram e dirigiram um filme que acabou tendo que ser bem reduzido. Logo, o personagem principal desse filme estrelou em uma série, onde 12 episódios foram planejados, mas apenas 5 foram feitos entre os anos de 1934 e 1937. Em 1958, ele dirigiu o filme Carousel Boreal, um filme que se diferencia bastante de seus primeiros filmes, que eram protagonizados por insetos. Conforme seu crescimento, o Starevix começou a receber propostas de Hollywood, mas ele acabou preferindo manter o seu negócio mais familiar. E na década de 50, quando sua carreira começava a decair e a sua filha começou a perder a visão, o Starevix começou a vender os bonecos que ele mesmo confeccionava para poder pagar as contas de casa. E essa foi um pouco da história do stop motion, com ênfase na carreira do Władysław Starevix, que foi um grande ícone do cinema e que inspirou muitos cineastas. Um grande exemplo disso é o filme O Fantástico Senhor Raposo, lá de 2009, que claramente teve influência de um dos filmes de Starevix, O Conto da Raposa. O Starevix ele mostrava muita desenvoltura de técnicas, incluindo o desfoque de movimento, animação de substituição, exposição de múltiplos quadros, e isso mostrava a grande criatividade e o talento que o Starevix tinha desde os seus primeiros filmes. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de não só recomendar os filmes do Starevix, que são realmente muito interessantes, ainda mais para quem se interessa pelo stop motion e quer aprender mais. Eu acho que é uma boa forma de se inspirar, mas eu também queria recomendar um filme lá de 1971, que conta um pouco do surgimento das tradições da Páscoa. Além de muito bem animado, ele tem uma trilha sonora muito bonita. If you do, they'll love you. You think nobody loves you, but they do. O filme se chama Em Busca do Coelhinho da Páscoa e tem disponível no YouTube. Procurem os filmes do Starevix
Inclusive tem até um documentário que fizeram em 2008 sobre ele, então eu recomendo. É isso.